Vamos de novo? Boa noite, gente. Será que agora vai? Vamos novamente. O Felipe entrou. Agora vai. E agora? Aparece conectando aqui, eu não te vejo. Gente, vocês estão vendo o Felipe? Ou é Estão me só eu que vendo? não consigo ver? Eu estou aqui. Sim. As pessoas estão me vendo ou não? Não? O que Ninguém vê está você. vendo? A gente só está ouvindo. Eu me vejo. E agora, ó, vê se não apareceu aí nesse rostinho que fica embaixo, vê se não apareceu uma solicitação para você. Tá falando assim, aguardando Philip Hallowell embaixo. Vê se não aparece para você alguma coisa. Não, Do lado da setinha aqui embaixo, não? não. Uai, gente, nunca vi isso. Eu só te ouço. E as pessoas também, só estão ouvindo você, não estão te vendo. Olha, deixa eu tentar de novo. Tenta de novo, mandar a solicitação de novo, vamos ver. Felipe? E agora? Parece conectando só. Mas Nossa não Senhora, vejo o que está você. vendo? O que está vendo aqui? Deixa eu ver uma coisa. A Júlia falou, tá aparecendo só uma voz do além, a voz da sabedoria. Ai, gostei. Por que será que a gente não te vê? Agora foi. Agora foi? Foi. Ah, Agora vejo. foi procurar configurações e voltar. E está me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Tudo bem, mestre? Não? Ah, Agora apareceu, né? Para agora sim. todo mundo te vendo. Então vamos começar. Oi, Marcele, tudo bem lá no Rio Grande do Sul? O pessoal tá Nunes, a entrando. Júlia. A Júlia. A Júlia falou que é a Oi, voz da Priscila. sabedoria. Vamos começar? Muito bom estar aqui com você, matando um pouquinho da saudade. Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo depois que Pois a é. gente se encontrou. Nós nunca ficamos tanto tempo separados assim, né? Fiquei sem ver você e a Acho Sônia tanto que tempo. mais de 2 meses. Nossa Senhora. Aí também a gente não vê Muito quase ninguém. tempo. Estão fechados aqui, Não vocês precisam isolados aqui cuidar dentro. muito. É, Por mas favor, fiquem isolados. Precisamos muito tempo. é, ah, sabe lá o que vai acontecer com esse mundo, né? Tá muito louco, tá muito doido. Tá tudo Muita coisa vai louco. mudar. Ainda bem que tem um que nos ajuda. É. O que eu acho que é como eu falei outro dia para você no telefone. O importante é olhar para frente e não ficar se agarrando no que se foi. Ver o que tem de oportunidades, ah, procurar soluções novas, porque o mundo vai ser diferente. O mundo vai
muita coisa vai mudar. E a gente tem que estar mentalmente, emocionalmente preparados para enfrentar novidades. E eu acho que essa é a tônica do momento, de abraçar as novidades, de você querer o que é diferente, não ficar procurando manter o que foi. Porque o mundo já estava numa mudança muito grande, mas agora acelerou tudo. Tudo acelerou. Tudo que estava iniciado, de repente ganhou um, uma aceleração incrível e coisas que talvez iam acontecer daqui a 5, 10 anos já estão acontecendo. E eu espero que tenha muitas coisas boas, né? Que uma das coisas é que as pessoas trabalhem mais seu senso de humanismo, de compreender o outro, porque é isso que vai fazer com que as pessoas saiam dessa. Todo mundo vai precisar dar a mão e ter uma mão que receba e que ajude os outros, né? Nós todos vamos precisar de ajuda e vamos precisar ajudar os outros. E isso é uma grande diferença. Então, uh, e a gente está fazendo um trabalho agora, há muito tempo que já estava nesse caminho, né? Eu acho que as pessoas têm que ter esse autoconhecimento que o visagismo Philip Howell traz. Porque eu acho que a coisa mais linda que tem quando você faz uma consultoria é você abrir a cabeça das pessoas. Elas se conhecem melhor, elas percebem, principalmente, eu acho que tem qualidades. Porque tem muita gente, a grande maioria das pessoas não, não tem apreço por si próprios. Inclusive, houve uma pesquisa alguns anos atrás, que foi feita pela Dove, que descobriu que só 2% das mulheres se acham bonitas. Que eu acho horrível isso, porque como só 2%? Não é só 2%, Você né? Se sabe você que quer... hoje eu fiz uma consultoria pela manhã com uma moça que trabalha com maquiagem, né? E o foco dela são mulheres pretas, né? São mulheres negras. E aí eu fui conversando com ela e fui falando para ela que as pessoas precisam, esse público dela, que é o nicho dela, precisa se enxergar nela. Mas ela Uhum, mesma não estava se enxergando, ela mesma não está se vendo. E quando você olha para ela, ela tem um problema, né, assim, de aceitação com o próprio cabelo, de aceitação com a própria imagem. E aí ela não, claro que ela não vai conseguir, enquanto ela não fizer a adequação de imagem dela para aquilo que ela quer expressar, ela não vai se sentir, ela não vai conseguir fazer com que essas mulheres vejam representatividade nela. Foi uhum, muito lindo, ela exatamente. chorou muito, foi muito bonito, foi realmente um tempo assim muito gostoso com ela para ajudá-la a se entender e qual o papel dela na sociedade enquanto maquiadora para a pele negra, de mulheres negras, de mulheres Uhum, pretas que precisam se ver representadas, e ela não estava uhum, conseguindo, ela mesma não estava conseguindo se sentir assim. Então eu falei para ela, uhum, a gente precisa tratar de você primeiro, né? sim. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem e você não está bem. Se você não está bem, você não vai conseguir entregar nada de melhor para essas mulheres, né? E olha como Ah, não, foi importante, é justamente isso que você está falando. Como a gente, enquanto profissional da área da beleza, ou um profissional que trabalha com qualquer nicho de mercado que utilize linguagem visual, nós estamos cheios de analfabetos visuais trabalhando com imagem. sim. E isso é uma loucura, porque É isso aí que você falou do... Fala. eles não Desculpe. conseguem entender a importância que tem
o visagismo Philip Hallowell para que esse profissional seja alfabetizado visualmente e ele consiga entender a importância do trabalho que ele faz. Que não é só fazer uma rinoplastia, colocar uma boca, fazer um corte de cabelo ou vestir essa pessoa. Uhum. Precisa ver a alfabetização visual para você entender que aquela imagem está transmitindo alguma coisa e nem sempre aquilo que você está fazendo é o que a pessoa quer. Às vezes é a sua Sim. vontade ou o seu gosto pessoal que está sendo embutido na cliente, e aí é onde a Uhum. cliente não está satisfeita, ela se olha no espelho e ela não se vê, né? E daí É tem que isso é o mais que comum. a gente faz com o teu conceito, que é graças a você que a gente É. conseguiu isso, né? Mas o problema da linguagem visual, eu acho que é importante entender que a imagem é um fenômeno muito recente, muito moderno, que até que cento e poucos anos atrás não existiam imagens. As pessoas só tinham contato com imagens quando iam para a igreja. E olha lá, algumas igrejas, não todas. Porque não tinha imagem impressa, não tinha jornal, não tinha cinema, não tinha TV, não tinha revistas. Toda essa. Não tinha autor, não tinha. A grande maioria não tinha acesso à arquitetura, a design, não faziam sua própria imagem, não tinha estilo, não tinha moda, não tinha nada. Então, de repente, você tem milhões e milhões de imagens invadindo a nossa realidade. E essas imagens são extremamente poderosas. A imagem é muito mais poderosa do que uma palavra. Eu posso dizer, por exemplo, ah, eu estou confiante e ficar reto. Eu estou confiante. Agora, se eu falo, eu estou confiante, a minha imagem já me traiu. E não adianta o que eu falo, porque você viu pela a imagem que eu abaixei a cabeça, criei um triângulo invertido, uma instabilidade, etc., que tudo isso entrou na cabeça das pessoas em milésimos de segundo e criou uma emoção. Isso é o poder da imagem. A imagem, qualquer imagem, tem expressão através do que as linhas, as formas, as cores, as proporções, as projeções ou retratações, etc. Tudo isso cria uma expressão, diz algo. E diz muito alto e muito rapidamente. E eles estão, a imagem fala emocionalmente, não fala racionalmente. As palavras falam racionalmente. O que fala emocionalmente é o tom de voz. Então eu posso dizer, eu estou confiante, é uma coisa. Eu estou confiante é outra. Eu estou confiante é outra coisa, né? Então, é o tom de voz, que é a música, que tem o mesmo processo da imagem, também são símbolos arquetípicos e que são processados emocionalmente. E muito mais rapidamente do que o córtex interpreta a palavra cognitivamente, racionalmente. Isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente acha que nós tomamos decisões pelo racional. Nós não tomamos decisões nenhuma pelo racional. Nós somos movidos pela emoção. E quanto mais imagens estão à nossa volta, maior é essa influência. Quanto mais você assiste televisão, quanto mais você fica conectado vendo filmes, vendo propaganda, vendo outdoor, vendo tudo isso aí, e quanto mais você tem sons invadindo junto com essas imagens, menos você raciocina, menos você consegue tomar uma decisão
racional. Por isso que o fake news funciona tão bem, Nossa. porque você não está pensando, você não consegue pensar, ele simplesmente bloqueia. Teve o Joseph Ledoux, que o trabalho dele é das bases do meu trabalho. Ele diz que não adianta você treinar uma pessoa para reagir no momento de perigo, por exemplo. Porque no momento de um perigo, vamos dizer, um ataque terrorista, a sua emoção toma você e você não consegue pensar. Então, toda aquela coisa que você sabe que deveria fazer é a mesma coisa no assalto, né? Não reaja. Se seu instinto é reagir, você é um colérico, você vai reagir. Não adianta, você vai. Você não vai pensar racionalmente. E não adianta você treinar isso. A não ser que você seja um policial, uma pessoa que tem um treinamento muito forte para não sentir a emoção, ser frio no momento. Mas isso é a pessoa normal. E nós estamos falando com nossas imagens. Nós estamos dizendo muita coisa. E as pessoas, o que eu vejo é que isso é intuitivo. Por exemplo, a pessoa tem dentes ruins, são tortos, etc. Ela cobre os dentes instintivamente. Ela sabe que os dentes não sabe racionalmente, mas ela sente que alguma coisa não está funcionando na sua comunicação. Então ela fala com a mão na frente da boca, e aí só piora as coisas. Ela não sorri. E depois você fala, um dentista fala, olha, você deveria fazer um tratamento. Ela fala, não, isso é muito caro. O que ela está pagando, o preço que está pagando por não fazer é muito mais alto do que o preço que ela vai pagar para fazer o trabalho. E a imagem, quando a gente fala de linguagem visual, no século XX, de repente, nós tivemos uma delúvio de imagens, né? E justamente nesse período de todas as faculdades foi retirada o ensino da linguagem visual. O que foi mantido foi a semiótica, o Gestalt, que tem muitas coisas fantásticas que ensinaram, que perceberam sobre como funciona a imagem. Só que não foi ensinado a experiência do olhar, do ver, de você pegar, por exemplo, tinta e você pintar a partir de uma teoria. Então eu vejo quase todos os alunos que são de consultoria de imagem, não é todos, mas é quase todos, eu falo no curso, não falo que tem que fazer os exercícios, O tempo todo. tem que comprar as tintas, e quantas pessoas compram? Ah, pouquíssimas, né? Como que você vai aprender a dominar a cor se você não pintar? É pintando que você domina a cor. Você tem que ter a teoria, mas é a experiência de lidar com a cor. Como que eu posso explicar o cinza que o amarelo e o roxo produz, teoricamente? E se isso vai ser um cinza frio ou se vai ser um cinza quente? Aí você vai dar um cinza quente ou frio? Depende. Depende se tem mais amarelo ou se tem mais roxo. Tá cheio de E alunos qual é o da momento? Priscila aqui que faz a mentoria de colorimetria com ela tá falando, é isso aí. É justamente isso que ela fala. Você precisa treinar a percepção. Você só treina a percepção colocando a mão na massa. Então, você tem que pegar e Sim, brincar com as cores, brincar com as tintas. sim. Senão você não consegue E é divertido. percepção, né? E é divertido. Então, e é gostoso. É muito gostoso. É relaxante. É um exercício fantástico fazer isso,
porque você trabalha o insight, você tem ideias, você tem, é maravilhoso, mas ninguém faz. Porque acha que pode, e eu vejo pessoas mandam e-mail. Será que se eu fizer um curso de tal, 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 eu vou entender? Eu fico meio constrangido, porque no curso você já aprendeu tudo que precisava aprender. O que você não teve no curso foi a prática, de você pegar as tintas e pintar, de você pegar o papel, cor, pode ser aquarela, pode ser tinta a óleo, pode ser pastel, pode ser qualquer cor, mas tem que ser cor boa. Não funciona você fazer isso com a maquiagem ou com as cores do cabelo, porque senão são cores puras. Você não consegue fazer exercício com os pigmentos do cabelo ou da maquiagem, porque não tem pigmento puro. Então, quando você mistura as três primárias, não dá o preto cromático, que deveria dar. Ele dá marrom. E por isso que todo mundo fala que Fica é marrom. quando você fala. Eu fiquei, a primeira vez que você falou, que a mistura das primárias dava preto. Eu falei, uai, gente, como assim? E aí é onde nós aprendemos, né, que é porque não são cores puras. Então, quando a Exatamente. gente não tem as cores puras, a gente vai realmente obter o marrom, que na verdade são tonalidades cinzas, né, que você explica, Sim. né? Uhum. Então, abre a nossa mente, assim, de um jeito, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Quem me conhece, hoje uma pessoa falou, olha, eu sigo você de antes de você imaginar de conhecer o Felipe. Como você mudou, como você é uma outra pessoa, até no seu jeito de se portar, de falar. Como é que Uhum. você se tornou uma mulher que convence a gente das coisas? Por quê? Porque hoje eu tenho domínio disso. Eu sou alfabetizada visualmente e eu tenho domínio da imagem, né? E isso todos os Você visagistas Felipe. participou de quantos cursos? Então, já perdi a Você conta. E eu tava com tanta perdeu a saudade de ouvir conta. você falar que eu posso ficar até amanhã aqui, ó, ouvindo você. Eu não quero É. falar, não, eu quero que você fale. Agora, eu acho que entre tudo isso, a coisa mais importante, quando se fala por que é importante você ter esse conhecimento. Tem esse lado da linguagem visual. Mas o mais importante é compreender que o mundo mudou. Então, o mercado da beleza, isso é cabelo, maquiagem, sobrancelha, barba, roupa, qualquer coisa, tem um enorme problema, porque é visto como artesanato, é visto como copiar modelos. Então, toda a educação do profissional foi gira em volta de ensinar a técnica, para que você possa executar um trabalho bem. E, nesse sentido, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um avanço incrível. Cursos, conhecimento, o seu curso da Priscila, etc., que são de cursos de alto nível, com alto nível técnico, alto nível de conhecimento, só que vocês estão fazendo uma coisa diferente. Vocês não estão dando só a técnica, vocês estão também mostrando o que os efeitos que a técnica permitem expressam. Isso nunca foi ensinado. Então, você faz o blush assim nessa linha inclinada, você vai criar um efeito sanguíneo. Aí fala, o que é efeito sanguíneo? Bah, você tem que fazer o curso do Felipe, porque eu não vou ensinar isso, não é um curso de visagismo. Mas você é um efeito de dinamismo, de energia, etc. Aí eu falo, legal, então vou fazer isso em todo mundo. Espera aí, não é bem assim. Você tem que saber se é isso que a pessoa quer. Então você tem que aprender a fazer uma consultoria.
Ah, mas como que eu faço isso? Você não me ensina? Você fala, não, não ensino essa parte. Você tem que ir lá no Philip. Agora, eu não ensino sua parte. Eu não ensino técnica. Claro. E se você não tem técnica, você não consegue executar o trabalho bem feito, né? Então, uma coisa casa com outra. Uma coisa complementa Só a que, outra, né? É por isso que quando eu exatamente. dou os workshops de visagismo Philip Hallow aplicado à maquiagem, as pessoas ficam loucas, porque elas veem o efeito que faz, porque eu pego uma modelo e faço os 4 temperamentos, elas veem inclusive a Uhum, reação da modelo. Quando eu chego sim. naquela maquiagem que é para o temperamento dela, que é aquela que ela se sente mais confortável, como ela se sente leve, ela se sente confortável com aquela maquiagem. E como ela se sente incomodada quando é uma maquiagem que não é para o temperamento dela, que ela não usaria, que ela não gosta, aí você Uhum. já percebe que a expressão já fica mais dura. Ah, mas como é que você faz isso, Simone? Olha, você tem que fazer o curso do Felipe para aprender, porque Aí eles vêm fazer. ter em 3, 4 horas, né, que você vai aprender um conceito desses, e assim, ninguém melhor, eu sempre falo, Felipe, ninguém melhor do que você, que é o pai do visagismo, é o criador do conceito, para ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre falo, a gente está vivendo um período histórico com você, porque a gente tem a possibilidade de estudar com o mestre, com a pessoa que criou o conceito. E a gente não Uhum. sabe, daqui a um tempo nós não estamos mais aqui, e eu fico pensando, meu filho falando, olha, a minha mãe, ela era assessora do Philip Hallowell, sabe esse cara do livro aqui, ó? Ela conviveu com ele, com a esposa dele, ela trabalhava com esse conceito aqui dele, que é um gênio, olha. Então, assim, é uma coisa que Ah, mas... eu fico imaginando os meus netos, os meus filhos, né? Então, assim, para mim é muito orgulho poder ter estudado, poder ter passado esse tempo com você, ter os meus livros autografados. São coisas que não têm preço, né? A gente está vivendo esse É, período que a gente está fazendo parte da história. Então, para que a gente vai é, procurar fazer curso com qualquer outra pessoa de visagismo se a gente tem você para ensinar a gente? Então, e as pessoas estão loucas querendo saber do online, quando é que sai, quando é que é, todo dia eu recebo é, dezenas de mensagens. eu queria só terminar o que eu estava falando, porque é isso que é tão importante. O, eu sou ah, cria dos anos 60 em Londres. E esse conceito que eu criei nasceu em Londres. E o que, que era que estava acontecendo? As pessoas olham para trás, quem tem 30 anos, que nem estava vivo nos anos 60, é aquela coisa como quando eu olho para os anos 20, por exemplo, ou 1850, os impressionistas. É uma coisa que eu não sei exatamente, que eu não tenho a vivência, eu não sei o que, estava acontecendo lá, né? Eu sei historicamente. Mas o que, que era mais importante era que o que nós estávamos buscando era o direito de nós nos expressarmos do jeito que a gente queria. E isso não está. Como assim um jovem fala? Bom, eu tinha que usar uniforme na escola. Eu tinha que usar o sapato de determinada maneira. Eu tinha que usar meu cabelo de determinada maneira. As pessoas, quando iam a uma festa, minha festa de 15 anos, eu dei a primeira festa hippie no Brasil, aos 15 anos. Foi uma loucura. Eu de hippie lá, lá em Higienópolis como Eu hippie. adoro quando você conta essas histórias, gente. Fique E aí imaginando. chegar, eu tinha um pessoal em inglês, tinha um pessoal americano e tinha um pessoal brasileiro. Os americanos e ingleses já tinham uma certa conhecimento disso. Os brasileiros não tinham ideia do que estava acontecendo lá, porque não tinha chegado no Brasil, não era época de internet. As coisas levavam 1 ano, 2 anos para chegar aqui. Quando a gente vinha para o Brasil da escola na Inglaterra, minha namorada usava mini saia, era um escândalo. Era um escândalo. Nós fomos lá um dia no cinema, na Avenida Ipiranga, com aquele cruzamento famoso.
as pessoas olhavam atônitos de ver uma menina de 15 anos mostrando toda a perna dela. Não entendiam o que estava acontecendo, nunca tinham visto isso, não aparecia no noticiário. E o que a gente queria? Eu queria poder usar uma calça jeans em vez de ir para uma festa de terno e gravata como os brasileiros foram na minha festa hippie. Sem noção. E eles olharam em volta, ficando assim, vendo. A gente não entendia o que estava acontecendo. E pela primeira vez, para muitas vezes, tem um outro jeito que poderíamos estar nos expressando, nos vestindo. Eu posso usar uma calça jeans, um tênis, uma conga, que era, não sei se as pessoas sabem o que era uma conga, mas as pessoas queriam poder usar conga em vez de sapato social com cadarço. Nós queríamos simplesmente poder fazer o que a gente queria fazer. Escolher. E isso foi a grande revolução do século XX. O poder da escolha. Só que a educação continuou sendo igual a 1900. Um professor lá na frente falando o que a gente tinha que fazer. E, assim, não casava uma coisa com a outra. Eu falei, mas eu quero aprender a fazer escolhas. Porque o momento que você tem a liberdade de escolha, a pergunta é o que você quer escolher. Antes disso, você simplesmente sai na rua gritando, eu quero o poder de escolha, eu quero poder escolher. Aí, de repente, ele, tá bom, então escolhe. Fala, hã? Como assim escolhe o que você quer? Eu não sei escolher. E é isso que aconteceu. Não sabe como escolher o cabelo, como escolher o sobrancelha que vai ser adequado. Não sabe escolher a roupa que vai ser adequada. Por que não conhece o que aquela roupa está expressando? Não conhece a linguagem visual. E vai lá no cabeleireiro ou vai lá numa loja para vender, o vendedor, o cabeleireiro também não sabe. Não tem a mínima noção. Ele vai na intuição. Ele fala, eu acho que isso vai ficar legal. Só para agregar um pouco, eu estou sentindo muita dificuldade nas consultorias que eu tenho feito online, do profissional que vai fazer adequação de imagem da pessoa, porque nem sempre é onde ela está, tem um profissional que esteja Sim. aplicando o visagismo Philip Hallowell. Então ela fala, olha, eu não acho, então vou no meu cabeleireiro, você conversa com ele. A dificuldade de explicar para ele que, olha, a gente é o formato, é a forma. Não vê, não A sabe, pessoa não te não entende. entende. Não entende porque não tem o conhecimento. Não é falha, não é porque é burro, não é porque não tem sensibilidade, não é porque não tem técnica. Não tem o conhecimento. E precisa adquirir esse conhecimento. Hoje, a pessoa quer um profissional que ajude a fazer escolhas. Mas quer que a própria pessoa quer escolher. Ela não quer, não adianta você falar, eu sei, então você tem um rosto tal, você é isso, você é um colérico, então vamos fazer isso. Não é por aí. Porque você não sabe se o colérico que aí está usando esse lado de força, de determinação positivamente, está exercendo liderança, por exemplo, ou se está usando negativamente. E como que você sabe como que a pessoa está usando suas características? Só conversando com a pessoa, só dando informação, só conscientizando, ajudando. Isso é uma arte em si, a consultoria. De você saber como estimular a reflexão, de você extrair da pessoa as informações e quando dá uma informação,
você saber se isso pode ser questionado, porque perceber que a pessoa não entendeu direito o que você estava falando. E falou, eu quero isso. E você percebe que no fundo, no fundo, ela não quer isso. Ela quer outra coisa, mas não sabe o que é. Não é você dizer para a pessoa o que é bom. O que eu sei que é bom para você? Não sei. Eu não sou você. Eu não vou usar a sua imagem. Exato. Você não vai usar a minha imagem. Você não sabe, por melhor que você me conhece, mas amigos que nós somos, o que realmente é bom para mim. Ninguém sabe. É você que tem que fazer e você tem que transferir essa responsabilidade para o cliente. E às vezes Isso é nem sabe fantástico. explicar o que ele quer, né? A gente tem que levar o cliente à reflexão, a pensar, porque às vezes a pessoa fala, nunca pensei sobre mim. Eu nunca olhei para a minha imagem e eu nunca pensei assim, mas a minha imagem está comunicando, a minha imagem está Sim, falando, o que que eu quero expressar com a minha imagem. Nunca ninguém me perguntou isso, então eu não sei te responder. Então, você, conforme sim, você vai conversando com o cliente na consultoria, você vai levando ele ou ela à reflexão. Isso é muito sim. Mas você tem que fazer isso com conhecimento. claro. Só fazer isso sem conhecimento não adianta Você nada. quer expressar com a tua imagem, aí a pessoa fala, e você vai fazer o que com essa informação, se você não tem alfabetização Uhum, visual? exatamente. E aí, você, como você estava falando, eu fiquei surpreso com isso, que as pessoas têm preconceito em relação ao airbrush. Tem. Eu falei, mas como assim? Ah, porque é difícil. Mas isso é razão para não querer fazer? Porque é uma técnica que deixa a pele de uma acetinada, é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Ah, mas é difícil. Agora vai. E agora? Aparece conectando aqui, eu não te vejo. Gente, vocês estão vendo o Felipe? Ou é Estão me só eu que vendo? não consigo ver? Eu estou aqui. Sim. Pessoas estão me vendo ou não? Não? O que Ninguém vê está você. vendo? A gente só está ouvindo. E eu me vejo. E agora, ó, vê se não apareceu aí nesse rostinho que fica embaixo, vê se não apareceu uma solicitação para você. Tá falando assim, aguardando Philip Hallowell embaixo. Vê se não aparece para você alguma coisa. Não, Do lado da setinha aqui embaixo, não? não. Uai, gente, nunca vi isso. Eu só te ouço. E as pessoas também, só estão ouvindo você, não estão te vendo. Olha, deixa eu tentar de novo. Tenta de novo, mandar a solicitação de novo, vamos ver. Felipe, E agora? parece conectando só, mas Nossa não Senhora, vejo o que está você. vendo? O que está vendo aqui? Deixa eu ver uma coisa. A Júlia falou, tá aparecendo só uma voz do além, a voz da sabedoria. Ai, gostei. Por que será que a gente não te vê? Agora foi. Agora foi? Foi. Ah, Agora vejo. foi procurar configurações e voltar. E tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Tudo bem, mestre? Não? Tá? Agora apareceu, né? Para Agora sim. todo mundo te vendo. Então vamos começar. Oi, Marcele, tudo bem lá no Rio Grande do Sul?
O pessoal tá Nunes, a entrando. Júlia. A Júlia. A Júlia falou que é a Oi, voz da Priscila. sabedoria. Vamos começar? Muito bom estar aqui com você, matando um pouquinho da saudade. Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo depois que Pois a é. gente se encontrou. Nós nunca ficamos tanto tempo separados assim, né? Fiquei sem ver você e a Acho Sônia tanto que tempo. mais de 2 meses. Nossa Senhora. É Aí também a gente não vê muito quase ninguém. tempo. Estão fechados aqui, Não vocês precisam isolados aqui cuidar dentro. muito. É, Por mas favor, fiquem isolados. Precisamos muito tempo. é, ah, sabe lá o que vai acontecer com esse mundo, né? Tá muito louco, tá muito doido. Tá tudo Muita coisa vai louco. mudar. Ainda bem que tem gente que nos ajuda. É. O que eu acho que é como eu falei outro dia para você no telefone. O importante é olhar para frente e não ficar se agarrando no que se foi. Ver o que tem de oportunidades, ah, procurar soluções novas, porque o mundo vai ser diferente. O mundo vai, muita coisa vai mudar. E a gente tem que estar mentalmente, emocionalmente preparados para enfrentar novidades. E eu acho que essa é a tônica do momento, de abraçar as novidades, de você querer o que é diferente, não ficar procurando manter o que foi. Porque o mundo já estava numa mudança muito grande, mas agora acelerou tudo. Tudo acelerou. Tudo que estava iniciado, de repente ganhou um, uma aceleração incrível e coisas que talvez iam acontecer daqui a 5, 10 anos já estão acontecendo. E eu espero que tenha muitas coisas boas, né? Que uma das coisas é que as pessoas trabalhem mais seu senso de humanismo, de compreender o outro, porque é isso que vai fazer com que as pessoas saiam dessa. Todo mundo vai precisar dar a mão e ter uma mão que receba e que ajude os outros, né? Nós todos vamos precisar de ajuda e vamos precisar ajudar os outros. E isso é uma grande diferença. Então, e a gente está fazendo um trabalho agora, há muito tempo que já estava nesse caminho, né? Eu acho que as pessoas têm que ter esse autoconhecimento que o visagismo Philip Howell traz. Porque eu acho que a coisa mais linda que tem quando você faz uma consultoria é você abrir a cabeça das pessoas. Elas se conhecem melhor, elas percebem, principalmente, eu acho que tem qualidades. Porque tem muita gente, a grande maioria das pessoas não, não tem apreço por si próprios. Inclusive, houve uma pesquisa alguns anos atrás, que foi feita pela Dove, que descobriu que só 2% das mulheres se acham bonitas. Que eu acho horrível isso, porque como só 2%? Não é só 2%, Você né? Se sabe você que quer... hoje eu fiz uma consultoria pela manhã com uma moça que trabalha com maquiagem, né? E o foco dela são mulheres pretas, né? São mulheres negras. E, e aí eu fui conversando com ela e fui falando para ela que as pessoas precisam, esse público dela, que é o nicho dela, precisa se enxergar nela.
mas ela Uhum. mesma não estava se enxergando, ela mesma não está se vendo. E quando você olha para ela, ela tem um problema, né, assim, de aceitação com o próprio cabelo, de aceitação com a própria imagem, e aí ela não. Claro que ela não vai conseguir, enquanto ela não fizer a adequação de imagem dela para aquilo que ela quer expressar, ela não vai se sentir, ela não vai conseguir fazer com que essas mulheres vejam representatividade nela. Foi Uhum. muito lindo, ela Exatamente. chorou muito, foi muito bonito, foi realmente um tempo assim muito gostoso com ela para ajudá-la a se entender e qual o papel dela na sociedade enquanto maquiadora para a pele negra, de mulheres negras, de mulheres Uhum. pretas que precisam se ver representadas, e ela não estava Uhum. conseguindo, ela mesma não estava conseguindo se sentir assim. Então eu falei para ela, Uhum. a gente precisa tratar de você primeiro, né? Sim. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem e você não está bem. Se você não está bem, você não vai conseguir entregar nada de melhor para essas mulheres, né? E olha como Ah, não. foi importante, é justamente isso que você está falando. Como a gente, enquanto profissional da área da beleza, ou um profissional que trabalha com qualquer nicho de mercado que utilize linguagem visual, nós estamos cheios de analfabetos visuais trabalhando com imagem. Sim. E isso é uma Uhum. loucura, porque É isso aí que você falou do. Fala. eles não Desculpe. conseguem entender a importância que tem o visagismo Philip Hallowell para que esse profissional seja alfabetizado visualmente e ele consiga entender a importância do trabalho que ele faz. Que não é só fazer Sim. uma rinoplastia, colocar uma boca, fazer um corte de cabelo ou vestir essa pessoa. Uhum. Precisa ver a alfabetização visual para você entender que aquela imagem está transmitindo alguma coisa e nem sempre aquilo que você está fazendo é o que a pessoa quer. Às vezes é a sua Sim. vontade ou o seu gosto pessoal que está sendo embutido na cliente, e aí é onde a Uhum. cliente não está satisfeita, ela se olha no espelho e ela não se vê, né? E daí É tem que isso é o mais comum. que a gente faz com o teu conceito, que é graças a você que a gente É. conseguiu isso, né? Mas o problema da linguagem visual, eu acho que é importante entender que a imagem é um fenômeno muito recente, muito moderno, que até que cento e poucos anos atrás não existiam imagens. As pessoas só tinham contato com imagens quando iam para a igreja. E olha lá, algumas igrejas, não todas. Porque não tinha imagem impressa, não tinha jornal, não tinha cinema, não tinha TV, não tinha revistas. Toda essa. Não tinha autor, não tinha. A grande maioria não tinha acesso à arquitetura, a design, não faziam sua própria imagem, não tinha estilo, não tinha moda, não tinha nada. Então, de repente, você tem milhões e milhões de imagens invadindo a nossa realidade. E essas imagens são extremamente poderosas. A imagem é muito mais poderosa do que uma palavra. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou confiante e ficar reto. Eu estou confiante. Agora, se eu falo, eu estou confiante, a minha imagem já me traiu. E não adianta o que eu falo, porque você viu pela a imagem que eu abaixei a cabeça, criei um triângulo invertido, uma instabilidade, etc., que tudo isso entrou na cabeça das pessoas em milésimos de segundo e criou uma emoção. E isso é o poder da imagem. A imagem, qualquer imagem, tem expressão através do que as linhas, as formas, as cores, as proporções, as projeções ou retratações, etc. Tudo isso cria uma expressão, diz algo. E diz muito alto e muito rapidamente.
E eles estão, a imagem fala emocionalmente, não fala racionalmente. As palavras falam racionalmente. O que fala emocionalmente é o tom de voz. Então eu posso dizer, eu estou confiante, é uma coisa. Eu estou confiante é outra. Eu estou confiante é outra coisa, né? Então, é o tom de voz, que é a música, tem o mesmo processo da imagem, também são símbolos arquetípicos e que são processados emocionalmente. E muito mais rapidamente do que o córtex interpreta a palavra cognitivamente, racionalmente. Isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente acha que nós tomamos decisões pelo racional. Nós não tomamos decisões nenhuma pelo racional. Nós somos movidos pela emoção. E quanto mais imagens estão à nossa volta, maior é essa influência. Quanto mais você assiste televisão, quanto mais você fica conectado vendo filmes, vendo propaganda, vendo outdoor, vendo tudo isso aí, e quanto mais você tem sons invadindo junto com essas imagens, menos você raciocina, menos você consegue tomar uma decisão racional. Por isso que o fake news funciona tão bem, Nossa. porque você não está pensando, você não consegue pensar, ele simplesmente bloqueia. Teve o Joseph Ledoux, que o trabalho dele é das bases do meu trabalho. Ele diz que não adianta você treinar uma pessoa para reagir no momento de perigo, por exemplo. Porque no momento de um perigo, vamos dizer, um ataque terrorista, a sua emoção toma você e você não consegue pensar. Então, toda aquela coisa que você sabe que deveria fazer, é a mesma coisa no assalto, né? Não reaja. Se seu instinto é reagir, você é um colérico, você vai reagir. Não adianta, você vai. Você não vai pensar racionalmente. E não adianta você treinar isso. A não ser que você seja um policial, uma pessoa que tem um treinamento muito forte para não sentir a emoção, ser frio no momento. Mas isso é a pessoa normal. E nós estamos falando com nossas imagens. Nós estamos dizendo muita coisa. E as pessoas, o que eu vejo é que isso é intuitivo. Por exemplo, a pessoa tem dentes ruins, são tortos, etc. Ela cobre os dentes instintivamente. Ela sabe que os dentes não sabe racionalmente, mas ela sente que alguma coisa não está funcionando na sua comunicação. Então ela fala com a mão na frente da boca, e aí só piora as coisas. Ela não sorri. E depois você fala, um dentista fala, olha, você deveria fazer um tratamento. Ela fala, não, isso é muito caro. O que ela está pagando, o preço que está pagando por não fazer é muito mais alto do que o preço que ela vai pagar para fazer o trabalho. E a imagem, quando a gente fala de linguagem visual, no século XX, de repente, nós tivemos uma delúvio de imagens, né? E justamente nesse período, de todas as faculdades foi retirada o ensino da linguagem visual. O que foi mantido foi a semiótica, o Gestalt, que tem muitas coisas fantásticas que ensinaram, que perceberam sobre como funciona a imagem. Só que não foi ensinado a experiência do olhar.
do ver, de você pegar, por exemplo, tinta e você pintar a partir de uma teoria. Então eu vejo quase todos os alunos que são de consultoria de imagem, não é todos, mas é quase todos, eu falo no curso, não falo que tem que fazer os exercícios, O tempo todo. tem que comprar as tintas, e quantas pessoas compram? Ah, pouquíssimas, né? Como que você vai aprender a dominar a cor se você não pintar? É pintando que você domina a cor. Você tem que ter a teoria, mas é a experiência de lidar com a cor. Como que eu posso explicar o cinza que o amarelo e o roxo produz, teoricamente? E se isso vai ser um cinza frio ou se vai ser um cinza quente? Aí você vai dar um cinza quente ou frio? Depende. Depende se tem mais amarelo ou se tem mais roxo. Tá cheio de E alunos qual é o da momento? Priscila aqui que faz a mentoria de colorimetria com ela tá falando, é isso aí. É justamente isso que ela fala. Você precisa treinar a percepção. Você só treina a percepção colocando a mão na massa. Então, você tem que pegar e Sim, brincar com as cores, brincar com as tintas. sim. Senão você não consegue E é divertido. percepção, né? E é divertido. Então, e é gostoso. É muito gostoso. É relaxante. É um exercício fantástico fazer isso, porque você trabalha o insight, você tem ideias, você tem. É maravilhoso, mas ninguém faz. Porque acha que pode. E eu vejo pessoas mandam e-mail. Será que se eu fizer um curso de tal, 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 eu vou entender? Eu fico meio constrangido, porque no curso você já aprendeu tudo que precisava aprender. O que você não teve no curso foi a prática, de você pegar as tintas e pintar, de você pegar o papel, cor, pode ser aquarela, pode ser tinta a óleo, pode ser pastel, pode ser qualquer cor, mas tem que ser cor boa. Não funciona você fazer isso com a maquiagem ou com as cores do cabelo, porque senão são cores puras. Você não consegue fazer exercício com os pigmentos do cabelo ou da maquiagem, porque não tem pigmento puro. Então, quando você mistura as três primárias, não dá o preto cromático, que deveria dar. Ele dá marrom. E por isso que todo mundo fala que Fica é marrom. quando você fala. Eu fiquei, a primeira vez que você falou, que a mistura das primárias dava preto. Eu falei, uai, gente, como assim? E aí é onde nós aprendemos, né, que é porque não são cores puras. Então, quando a Exatamente. gente não tem as cores puras, a gente vai realmente obter o marrom, que na verdade são tonalidades cinzas, né, que você explica, Sim. né? Uhum. Então, abre a nossa mente, assim, de um jeito, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Quem me conhece hoje, uma pessoa falou: Olha, eu sigo você de antes de você imaginar de conhecer o Felipe. Como você mudou, como você é uma outra pessoa, até no seu jeito de se portar, de falar. Como é que Uhum. você se tornou uma mulher que convence a gente das coisas? Por quê? Porque hoje eu tenho domínio disso. Eu sou alfabetizada visualmente e eu tenho domínio da imagem, né? E isso todos os Você visagistas Felipe. participou de quantos cursos? Então, perdi a Você conta. E eu tava com perdeu saudade de todo. ouvir você falar que eu posso ficar até amanhã aqui, ó, ouvindo você. Eu não quero falar, não, eu quero que você fale. Agora, eu acho que entre tudo isso, a coisa mais importante, quando se fala por que é importante você ter esse conhecimento. Tem esse lado da linguagem visual. Mas o mais importante é compreender que o mundo mudou. Então, o mercado da beleza, isso é cabelo, maquiagem, sobrancelha, barba, roupa, qualquer coisa, tem um enorme problema. Porque é visto como artesanato.
é visto como copiar modelos. Então, toda a educação do profissional foi gira em volta de ensinar a técnica, para que você possa executar um trabalho bem. E, nesse sentido, no Brasil, nos últimos 20 anos, houve um avanço incrível. Cursos, conhecimento, o seu curso da Priscila, etc., que são de cursos de alto nível, com alto nível técnico, alto nível de conhecimento, só que vocês estão fazendo uma coisa diferente. Vocês não estão dando só a técnica. Vocês estão também mostrando o que os efeitos que a técnica permitem expressam. Isso nunca foi ensinado. Então, você faz o blush assim nessa linha inclinada, você vai criar um efeito sanguíneo. Aí fala, o que é efeito sanguíneo? Bah, você tem que fazer o curso do Philip, porque eu não vou ensinar isso, não é um curso de visagismo. Mas é um efeito de dinamismo, de energia, etc. Aí eu falo, legal, então vou fazer isso em todo mundo. Espera aí, não é bem assim. Você tem que saber se é isso que a pessoa quer. Então você tem que aprender a fazer uma consultoria. Ah, mas como que eu faço isso? Você não me ensina? Você fala, não, não ensino essa parte. Você tem que ir lá no Philip. Agora, eu não ensino sua parte. Eu não ensino técnica. Claro. E se você não tem técnica, você não consegue executar o trabalho bem feito, né? Então, uma coisa casa com outra. Uma coisa complementa Só a que, outra, né? É por isso que quando eu exatamente. dou os workshops de visagismo Philip Hallow aplicado à maquiagem, as pessoas ficam loucas, porque elas veem o efeito que faz, porque eu pego uma modelo e faço os 4 temperamentos, elas veem inclusive a Uhum, reação da modelo. Quando eu chego sim. naquela maquiagem que é para o temperamento dela, que é aquela que ela se sente mais confortável, como ela se sente leve, ela se sente confortável com aquela maquiagem. E como ela se sente incomodada quando é uma maquiagem que não é para o temperamento dela, que ela não usaria, que ela não gosta, aí você Uhum. já percebe que a expressão já fica mais dura. Ah, mas como é que você faz isso, Simone? Olha, você tem que fazer o curso do Felipe para aprender, porque Aí não eles vai vão fazer. ser em 3, 4 horas, né, que você vai aprender um conceito desses. E assim, ninguém melhor, eu sempre falo, Felipe, ninguém melhor do que você, que é o pai do visagismo, é o criador do conceito, para ensinar. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre falo, a gente está vivendo um período histórico com você, porque a gente tem a possibilidade de estudar com o mestre, com a pessoa que criou o conceito. E a gente não Uhum. sabe, daqui a um tempo nós não estamos mais aqui, e eu fico pensando, meu filho falando, olha, a minha mãe, ela era assessora do Philip Hallowell, sabe? Esse cara do livro aqui, ó. Ela conviveu com ele, com a esposa dele, ela trabalhava com esse conceito aqui dele, que é um gênio, olha. Então, assim, é uma coisa que Ah, mas... eu fico imaginando os meus netos, os meus filhos, né? Então, assim, para mim é muito orgulho poder ter estudado, poder ter passado esse tempo com você, ter os meus livros autografados. São coisas que não têm preço, né? A gente está vivendo esse É, período que a gente está fazendo parte da história. Então, para que a gente vai é, procurar fazer curso com qualquer outra pessoa de visagismo se a gente tem você para ensinar a gente? Então, e as pessoas estão loucas querendo saber do online, quando é que sai, quando é que... é, Todo dia eu recebo é, dezenas de mensagens. eu queria só terminar o que eu estava falando, porque é isso que é tão importante. O, eu sou cria dos anos 60 em Londres. E esse conceito que eu criei nasceu em Londres. E o que era que estava acontecendo? As pessoas olham para trás, quem tem 30 anos, que nem estava vivo nos anos 60, é aquela coisa como quando eu olho para os anos 20, por exemplo, ou 1850, os impressionistas. É uma coisa que eu não sei exatamente, que eu não tenho a vivência, eu não sei o que estava acontecendo lá, né? Eu sei historicamente.
Mas o que era mais importante era que o que nós estávamos buscando era o direito de nós nos expressarmos do jeito que a gente queria. E isso não está. Como assim um jovem fala? Bom, eu tinha que usar uniforme na escola. Eu tinha que usar o sapato de determinada maneira. Eu tinha que usar meu cabelo de determinada maneira. As pessoas, quando iam a uma festa, minha festa de 15 anos, eu dei a primeira festa hippie no Brasil, aos 15 anos. Foi uma loucura. Eu de hippie lá, lá em Higienópolis como Eu hippie. adoro quando você conta essas histórias, gente. Fique E aí imaginando. chegar, eu tinha um pessoal em inglês, tinha um pessoal americano e tinha um pessoal brasileiro. Os americanos e ingleses já tinham uma certa conhecimento disso. Os brasileiros não tinham ideia do que estava acontecendo lá, porque não tinha chegado no Brasil, não era época de internet. As coisas levavam 1 ano, 2 anos para chegar aqui. Quando a gente vinha para o Brasil, da escola na Inglaterra, minha namorada usava mini saia, era um escândalo. Era um escândalo. Nós fomos lá um dia no cinema, na Avenida Ipiranga, com aquele cruzamento famoso. As pessoas olhavam atônitos de ver uma menina de 15 anos mostrando toda a perna dela. Não entendiam o que estava acontecendo, nunca tinham visto isso, não aparecia no noticiário. E o que a gente queria? Eu queria poder usar uma calça jeans em vez de ir para uma festa de terno e gravata, como os brasileiros foram na minha festa hippie. Sem noção. E eles olharam em volta, ficando assim, vendo. A gente não entendia o que estava acontecendo. E pela primeira vez, para muitas vezes, tem um outro jeito que poderíamos estar nos expressando, nos vestindo. Eu posso usar uma calça jeans, um tênis, uma conga, que era, não sei se as pessoas sabem o que era uma conga, mas as pessoas queriam poder usar conga em vez de sapato social com cadarço. Nós queríamos simplesmente poder fazer o que a gente queria fazer. Escolher. E isso foi a grande revolução do século XX. O poder da escolha. Só que a educação continuou sendo igual a 1900. Um professor lá na frente falando o que a gente tinha que fazer. E, assim, não casava uma coisa com a outra. Eu falei, mas eu quero aprender a fazer escolhas. Porque o momento que você tem a liberdade de escolha, a pergunta é o que você quer escolher. Antes disso, você simplesmente sai na rua gritando: eu quero o poder de escolha, eu quero poder escolher. Aí, de repente, ele, tá bom, então escolhe. Fala, hã? Como assim escolhe o que você quer? Eu não sei escolher. E é isso que aconteceu. Não sabe como escolher o cabelo, como escolher o sobrancelha que vai ser adequado. Não sabe escolher a roupa que vai ser adequada. Por que não conhece o que aquela roupa está expressando? Não conhece a linguagem visual. E vai lá no cabeleireiro ou vai lá numa loja para vender. O vendedor, o cabeleireiro também não sabe. Não tem a mínima noção. Ele vai na intuição. Ele fala, eu acho que isso vai ficar legal. Só para agregar um pouco, eu estou sentindo muita dificuldade nas consultorias que eu tenho feito online, do profissional que vai fazer adequação de imagem da pessoa, porque nem sempre é onde ela está, tem um profissional que esteja Sim, aplicando o visagismo Philip Hallowell. Então ela fala, olha, eu não acho, então vou no meu cabeleireiro, você conversa com ele. A dificuldade de explicar para ele que, olha, a gente é o formato, é a forma. não vê, não A sabe, pessoa não te não entende. entende.
Não entende porque não tem o conhecimento. Não é falha, não é porque é burro, não é porque não tem sensibilidade, não é porque não tem técnica. Não tem o conhecimento. E precisa adquirir esse conhecimento. Hoje, a pessoa quer um profissional que ajude a fazer escolhas, mas quer que a própria pessoa quer escolher. Ela não quer, não adianta você falar, eu sei, então você tem um rosto tal, você é isso, você é um colérico, então vamos fazer isso. Não é por aí. Porque você não sabe se o colérico que aí está usando esse lado de força, de determinação positivamente, está exercendo liderança, por exemplo, ou se está usando negativamente. E como que você sabe como que a pessoa está usando suas características? Só conversando com a pessoa, só dando informação, só conscientizando, ajudando. Isso é uma arte em si, a consultoria. De você saber como estimular a reflexão, de você extrair da pessoa as informações e, quando dá uma informação, você saber se isso pode ser questionado, porque perceber que a pessoa não entendeu direito o que você estava falando. E falou, eu quero isso. E você percebe que no fundo, ela não quer isso. Ela quer outra coisa, mas não sabe o que é. Não é você dizer para a pessoa o que é bom. Por que eu sei que é bom para você? Não sei. Eu não sou você. Eu não vou usar a sua imagem. Exato. Você não vai usar a minha imagem. Você não sabe, por melhor que você me conhece, mas amigos que nós somos, o que realmente é bom para mim. Ninguém sabe. É você que tem que fazer e você tem que transferir essa responsabilidade para o cliente. E às vezes Isso é fantástico. sabe explicar o que ele quer, né? A gente tem que levar o cliente à reflexão, a pensar, porque às vezes a pessoa fala, eu nunca pensei sobre mim. Eu nunca olhei para a Uhum. minha imagem e eu nunca pensei assim, mas a minha imagem está comunicando, a minha imagem está Sim, falando, o que que eu quero expressar com a minha imagem. Nunca ninguém me perguntou isso, então eu não sei te responder. Então, você, conforme sim, você vai conversando com o cliente na consultoria, você vai levando ele ou ela à reflexão. Isso é muito sim. Mas você tem que fazer isso com conhecimento. claro. Só fazer isso sem conhecimento não adianta Você nada. quer expressar com a tua imagem, aí a pessoa fala, e você vai fazer o que com essa informação, se você não tem alfabetização Uhum. visual? Exatamente. E aí, como você estava falando, eu fiquei surpreso com isso, que as pessoas têm preconceito em relação ao airbrush. Tem. Eu falei, mas como assim? Porque é difícil. Mas isso é razão para não querer fazer? Porque é uma técnica que deixa a pele de uma acetinada, é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Mas é difícil. Então a pessoa, mas é difícil fazer uma consultoria. Então tá bom, não faça consultoria e continua cortando 2 dedinhos de cabelo e só pintando raiz. Se é isso que você quer, e se você acha que você vai aguentar até os 60 anos fazendo isso, ficando em pé 12 horas por dia e cobrando barato, porque vai cada vez, quanto mais gente for fazendo visagismo, você vai ficar cada vez mais sem relevância. E você não vai conseguir se valorizar e você vai ter que cobrar baratinho para poder ter o cliente que só quer cortar os 2 dedinhos e só quer fazer porque é isso que eu vejo. É o que Eu não vejo, eu entro aqui no Instagram, eu entro lá e vejo coisa de cabelo. 90% do que eu vejo são cabelos de costas. Pessoas de costa mostrando ou um alisamento, ou que fez ondulações, ou fez mais loiro, ou fez mais ruivo, não mudou nada, na verdade.
Fez manutenção. Porque nem a pessoa estava aparecendo. Bom, que é isso, tudo bem, eu não vou obrigar a pessoa, mas tem um mundo muito melhor aí fora. Muito mais gostoso. Ué, mas não teve uma cliente minha de consultoria online semana passada que foi ao cabeleireiro e o cabeleireiro não quis cortar o cabelo dela. Ele falou, Tá, não, mas mas o vou seu mesmo. cabelo tá tão lindo. Não faz isso, não. Eu me recuso a cortar o seu cabelo. Vamos só tirar as pontinhas, vamos dar uma iluminada, porque seu cabelo é lindo. Hã? Ah, o professor está falando sobre o airbrush, como que é fantástico porque é higiênico. Ah, sim. Você Ele não não toca o rosto. tá. Eu deixei aqui até para mostrar, né? A gente só utiliza esse aparelhinho aqui, que a gente é ligado num compressor de ar. Ele se chama aerógrafo, por isso que a gente fala da aerografia, porque é uma maquiagem pulverizada. Conforme você vai soltando o gatilhozinho, é uma maquiagem pulverizada, à prova d'água, suor e atrito, e que ela é HD também. Então, você não precisa de pincel. Você vai utilizar Uhum. pincel pouquíssimo na parte de baixo dos olhos, porque aí não tem como você fazer. E para fazer um pincel descartável para fazer o batom. Então, você vai Eu vou usar fazer um. esse aparelhinho aqui, essa pistolinha, para fazer a maquiagem completa da sua cliente. Então, você não precisa ter contato com ela. E hoje o que mais Isso a é gente precisa fantástico. é isso, de segurança. Então, isso daqui é que Uhum. vai fazer a diferença para o maquiador hoje. E aí, e uma coisa que é importante, porque isso é usado na arte também. Aliás, é uma técnica que veio da arte, a aerografia, que é da arte, e você põe aí eu deveria ter separado para mostrar o que era o aerógrafo primitivo, É verdade. que a gente usava na aquarela, né? É. Porque era um aparelhinho que tem dois pauzinhos, assim, dois caninhos e uma abertura aqui. Aí você põe esse cano dentro de um potinho com tinta e pega aqui e você assopra. E a tinta sobe e sai com spray e dá esse pontilhado. Olha, Isso é usado na aquarela. o Se usava isso, eu estava falando para você, usava isso na idade da pedra. Eles pegavam a mesma coisa com a pata de bovinos, pata dos que animais, tem né? um, É. e faziam isso, assoprava e fazia a tinta jorrar contra as paredes das cavernas. Isso está dentro das pinturas da caverna. Olha, E é uma Felipe, técnica fantástica. tem o Diego levantou uma questão aqui muito interessante. Ele falou, mas não espalha o vírus? Porque ele não é ligado num compressor. Eu vou mostrar para vocês, Diego. Olha só, é isso daqui. É esse compressorzinho aqui. Então, isso aqui não tem como espalhar vírus para lugar nenhum, porque não tem como. Você vai estar, você e a pessoa, né? É um arzinho, um jatinho de ar que sai desse aerógrafo aqui e vai diretamente no rosto da cliente. Você, obviamente, vai estar de máscara. Então, assim, Ele sai dessa ponta. ele sai dessa O ponta que sai, aqui. o ar vai sair do compressor, pegar a tinta que está nesse reservatório e jogar pela pontinha e aí você faz a maquiagem sem tocar no rosto da pessoa. Exato. Não tem contato com vírus, não é o ar que está espalhando o vírus dentro de um espaço. Não é como você pegar o compressor num local e levantar toda a poeira que tem o vírus que vai contaminar as pessoas. Não é E ele isso. falou aqui do álcool também, ó. No álcool 90%. O álcool 90%, que ele é utilizado no produto, na verdade, ele é para limpar. Você vai usar o álcool 90 para higienizar o mecanismo. Mas Para o que não a gente entupir. utiliza é álcool 70, porque o álcool 90
Por que que é 90%? Na verdade é o 99%, tá? Não é nem o 90%, é o 99% que a gente utiliza para a limpeza de componentes eletrônicos. Esse álcool, ele é quase que puro. Ele tem 1% de água e 99% de álcool, por isso que é 99%. E ele não é bactericida. O que é bactericida é o álcool 70%. Porque aí ele tem mais tempo, como ele tem 30% de água, ele não evapora tão rápido, e por isso ele Exatamente. tem o poder bactericida que o álcool 99 não tem. Mas ele só serve para limpar o seu equipamento quando você terminou de maquiar, né? Ele vai Para limpar não entupir. exatamente. Agora, todo o resto, a higiene que você vai fazer é com o álcool 70. Eu acho que eu respondi sua Uhum. questão, né, Diego? Uhum. Como nós estamos chegando, vou falar um pouquinho que as pessoas querem saber do curso online, né? E algumas pessoas perguntaram qual é a diferença entre o online e o presencial. Não tem diferença nenhuma em termos de conteúdo. Todo o conteúdo que está no presencial vai estar no online. São 70 e poucos vídeos, é muita material e está demorando porque são muitas imagens e todas as imagens têm que serem com direitos autorais liberados, etc. Então, e é complicado você fazer a pesquisa. Por exemplo, hoje eu tive que ver mais de 1.000 imagens só para pegar 10 imagens para um dos vídeos. Então, isso que está demorando para sair. Porque, agora, a diferença é que, obviamente, no curso presencial você tem a experiência de estar junto com outras pessoas, dentro de uma sala de aula e junto comigo, conversando e pode fazer uma pergunta e tem esse, vamos dizer, o calor da sala de aula. Isso não tem como colocar no online esse tipo. Daria para fazer uma coisa simulada, mais ou menos, mas não tão bom, com um curso, vamos dizer, presencial virtual. Aquela sala virtual que você ensina, etc. Mas tem uma enorme vantagem fazer um curso online. O que é? Você consegue ver o material repetidamente. Então você consegue fazer o curso, se quiser, todo dia durante 2 anos. Você revê o material. Você tira as dúvidas. Isso é incrível, porque o aprendizado é repetição. E eu não tenho como fazer isso no curso presencial, é 4 dias. A pessoa tem que aprender a se disciplinar. Então eu sugiro que a pessoa encare isso como se for ir para uma escola. Então reserve um horário e fazer no tempo mais rápido possível. Por exemplo, pegar toda noite 3 horas por dia para fazer o estudo, para você ficar lá fazendo o curso 3 horas por dia, para que você possa ter todo o conhecimento, porque se você demora, o que você viu um mês antes, você não lembra um mês depois. Você vai ter que rever isso, você não lembra direito, fica confuso, etc. Então, quanto mais intensivo for o estudo, melhor. E isso depende de você se ter a resolução que você vai se disciplinar e vai fazer o curso. E também, quanto antes você faz, você tem mais tempo, você põe em prática mais cedo. E você tem o retorno. Então, se você faz tudo em 2 semanas, por exemplo, e você começa a pôr em prática, você vai ter o retorno do curso Rápido. ao colocar em prática. É muito Você vai ter isso. que as pessoas querem. As pessoas Sim. querem a quantidade de. Olha, eu vou falar para você por experiência própria. Eu só trabalho com sobrancelha e maquiagem. Durante esses 3 meses,
Eu não sei o que seria de mim se não fosse o visagismo Felipe Hallowell, porque eu continuei trabalhando, fazendo consultoria online. Sim, é outra opção. Eu só preciso Várias pessoas estão fazendo, eu né? preciso da pessoa do outro lado e faço a consultoria dela e eu consigo trabalhar mesmo que em casa, porque Uhum. eu tenho esse diferencial. Se eu não tivesse, eu não seria, não sei o que seria de mim, porque evento agora só ano que Sim, vem. vem cá. Só ele está perguntando uma O coisa. que é? Não, eu estou falando que você deveria comentar que tem projeto de pós-curso, fazer eventos Ah, sim. depois do Ah. coronavírus. A senhora está só Isso, lembrando que a gente tem isso. projeto de fazer eventos pós-curso, Para quem fez o fazer para quem curso fez o curso, para ter essa experiência de estar em contato, fazer, presencial. nós vamos fazer seminários, outras Isso. coisas desse tipo. Sim, até Porque, estão perguntando do curso, Felipe, estão perguntando isso, estão perguntando como que você vai fazer o acompanhamento com os alunos durante o curso online. Os alunos têm então, dúvida, a mentoria, como que vai acontecer? a gente vai ter um grupo no Facebook, que vai ser onde as pessoas podem fazer as perguntas e a gente responde. Tem várias perguntas já respondidas, que são geralmente as mesmas perguntas. E nós vamos ter 8 lives para responder porque vão ser 8 módulos que correspondem a cada período do dia do presencial. Então, o módulo 1 corresponde ao período de manhã do primeiro dia, entendeu? E a gente vai fazer um live que vai responder as perguntas desse módulo. Esse módulo esse live vai ficar gravado para a pessoa poder ver e tudo E às mais vezes, e responder. E dentro desses grupos, a gente vai poder responder as perguntas que as pessoas têm, as dúvidas que têm. Geralmente as dúvidas vêm mais quando a pessoa começa a colocar em prática, não quando estão fazendo o curso. Porque a pessoa compreende a, a, a maior dificuldade não é compreender o visagismo, é você mudar o jeito de pensar. Então, você tem que ter uma outra atitude, você tem que pensar como artista e não como artesão. Então, é muito difícil, por exemplo, para o cabeleireiro se desvincular daquela coisa de olhar para a pessoa e já pensar num corte passo a passo. Ele tem que eliminar totalmente isso. Ele tem que pensar nos elementos que ele vai criar. Então, os efeitos que ele vai criar. Então, se a pessoa fala, se eu chegar e falar, eu preciso de uma imagem que passa autoconfiança, criatividade, mas eu preciso ser acessível às pessoas, você tem que saber quais são as linhas, as formas, as cores que expressam essas coisas e como juntar essas linhas para criar um corte para mim. Porque não vai ter um corte passo a passo que você aprendeu passo a passo que vai servir para você não mesmo. usar para mim. Você tem que criar. E criar quer dizer que tem que pensar como artista. Sair da zona de conforto, né? Do copia e cola, Exatamente. ser igual. Você tem que mudar o seu jeito de. Se você acha que você vai poder voltar a trabalhar exatamente como fazia antigamente, esquece. Porque você tem que ter um tempo para a consultoria. Se você cortava 40 cabelos num sábado e depois ficava a semana inteira vazio, sua vida vai mudar. Porque você não vai poder cortar 40 cabelos com o visagismo. Você tem que fazer 40 consultorias. No máximo, são 10, 11 que você vai poder fazer. Então, o que vai mudar? Que você vai
espalhar o seu pessoal, você vai ter uma enorme fidelização. Na verdade, os problemas que as pessoas têm, quando realmente põem em prática, é que começa a ter cliente demais. Você vê isso com o Claudinho, né? Sim. Ele está com cliente demais, ele não sabe como lidar com isso. E todo O lugar, André cliente de ficou todo com lugar do 2 meses de espera. E vem cliente de todo lugar do mundo para Sim, fazer viagem por vem da China, vem da Austrália para ele, né? Japão. Então você muda a sua vida, muda completamente. E a pessoa tem que aprender a como fazer isso, né? E só para terminar isso, que nós temos só 3 minutos, eu acho, né? Ah, A gente o, ouve, então tem um pouquinho mais. porque nós passamos um pouco. Que nós vamos fazer um desconto muito grande para incentivar as pessoas a ajudar nesse momento, que eu sei que eh, esse setor foi extremamente afetado, está todo mundo com menos dinheiro, e o curso vai acabar saindo por menos de metade do curso presencial. Mas isso vai ser uma promoção agora para ajudar, e não vai ser repetido. Porque vai poder fazer isso ainda em 10 vezes. Então, é para realmente as pessoas adquirirem um conhecimento que possa mudar para frente, não ter que ficar olhando Para para que trás. comece, esse recomeço seja diferente, né? Utilizar esse Sim, tempo que a gente não está conseguindo trabalhar para se. Eu falo que a gente está no momento de afiar o machado, né? sim. Afiar o machado para continuar depois com um diferencial muito grande, né? Eu vou falar do Marco, que o Marco fez o curso há pouco tempo. Ele estava fazendo o curso de cabeleireiro. Ele não teria renda nenhum por causa da pandemia, porque nem tinha cliente. Ele está criando clientela e tendo uma renda porque ele está aplicando isso fazendo as consultorias. Sim. Então ele está treinando, está ganhando dinheiro, está ganhando experiência, está entusiasmado, porque mudou a vida dele, muda. Então você ganha dinheiro, você ganha uma enorme satisfação, porque não tem coisa igual você ver uma pessoa se encontrar no espelho, dançar, as mensagens que recebem. É uma coisa tão gratificante, tão maravilhosa, mas isso não seria tudo bem, mas se você não ganha dinheiro também não adianta, né? Porque ganha mais dinheiro, sim, Porque a né? gente precisa viver, não adianta. A gente vive num mundo capitalista e a gente precisa disso para sobreviver. Claro que a gente ama o que a gente faz. Tem coisas que eu recebi uma mensagem agora há pouco que eu vou postar depois para as pessoas verem. Não tem dinheiro no mundo que pague aquilo, né? A pessoa Uhum. chorar de emoção, a pessoa falar, olha, tem mudado, você com a sua consultoria tem mudado a minha vida. Tem gente que passou pelo processo de consultoria comigo agora, online, que estava em depressão, principalmente por Sim. conta desse período. E aí você ajudar a pessoa a se redescobrir, né? E sair de uma cama. A pessoa estava 4 dias que não tomava banho. Posso Por imaginar. 4 dias. E aí Teve pararam um. da consultoria, fiz a consultoria com ela já reagiu, já conseguiu, não só tomou banho, como se maquiou, fez o próprio cabelo, já está Então, evoluindo. Porque o nosso trabalho, ele não é terapia, mas é terapêutico. exatamente. E teve uma pessoa, e isso é inédito, eu nunca ouvi falar disso, mas teve um ex-aluno que está pondo em prática, que ele recebeu uma mensagem de WhatsApp do chefe da pessoa que ele fez o cabelo, falando o quanto ela tinha mudado, quanto ela melhorou como funcionária, que ele agradecendo. Qual é o cabeleireiro que recebeu uma mensagem do chefe de uma cliente? Acho que isso é inédito, né? Mas é muito poderoso.
porque a imagem é poderosa. E as pessoas estão sedentas para isso. Elas querem isso. As pessoas querem se expressar. Isso é a grande moda, é isso. Essa é a tendência. Não tem padronização, não existe mais. A padronização é o contrário. Então, quando você impõe uma moda, impõe isso, fala, isso que todo mundo está usando, você está dando um tiro no seu próprio pé. Porque eu não quero o que os outros estão usando, eu quero o que eu estou usando. Eu quero uma coisa para mim. Eu não quero coisa para outro homem que qualquer. Eu não sou outro homem qualquer, eu sou eu. E cada pessoa é uma pessoa especial. E quer mostrar isso para as outras pessoas. E eles não estão achando o meio para fazer isso. Então chegam no salão e falam, não corta muito, corta só 2 dedinhos, faz isso. Vão lá, não tem noção sobre a sobrancelha, pega uma sobrancelha que todo mundo faz e depois fica insatisfeito. Tá na contagem regressiva aqui. Agora tá. De novo para a gente finalizar com o pessoal. Eu acho que não, a gente já pode despedir, né? E se alguém pode mandar suas perguntas, a gente pode fazer outra live e respondendo as perguntas. Porque tem de muita vocês, pergunta aqui, é uma pena, mas a gente poderia passar o dia todo falando. A gente faz Sim. uma outra live só para responder as perguntas das pessoas, até porque agora vem o online, né? E muita gente quer saber. Estou com muita saudade de você, da Sônia. Vocês fazem muita falta. Nós e vocês também.